Olá, meus irmãos, passando aí hoje para começarmos o nosso primeiro vídeo da série Pai Nosso. Serão 9 vídeos ao todo, não é verdade? E nós vamos tentar aprofundar um pouquinho em cada parte dessa grandíssima oração. Nós levaremos em base, e para quem quiser acompanhar a biografia e aprofundar nessa oração, então nós temos 3 grandes teólogos que escreveram sobre essas obras. Escreveram obras específicas e detalhadas sobre a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Então, Santo Agostinho, Hugo de São Vítor e Santo Tomás de Aquino. Então, são teólogos espetaculares, maravilhosos, e também o livro O Pai Nosso, do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, pela editora Concreta. Então, vamos acompanhar esse aprofundamento no Pai Nosso e nos aproximar de Deus com confiança. Então, Abba Pai, Paizinho, né? Então, Jesus nos coloca muito próximo de Deus Pai. Então, quando nós começamos uma oração, em geral, nós nos dirigimos a Deus como Pai, distinguindo toda e qualquer outra, porque essa oração ela é diferenciada. Nós começamos então estabelecendo, recordando um tipo de relacionamento muito íntimo, muito específico com Deus. Diferentemente de Senhor, Pai denota então uma comunidade de natureza entre as partes, que faz do filho herdeiro dos bens do Pai. Então, não há entre o servo e o Senhor um desenvolvimento natural que faça um tomar o lugar do outro. Não é verdade? No dia em que o Senhor morrer, então não será o servo herdeiro das funções dele. É evidente que o servo pode se tornar, então, um amigo do Senhor e ter uma relação mais íntima. Mas essa relação não tende à liberdade. Ela pode tender à intimidade, mas não necessariamente à liberdade. Então, não há uma comunidade de natureza entre o Senhor e o servo. Já entre o pai e filho existe então essa comunidade de natureza e uma espécie de preparação para uma mudança futura. Então o pai vê no filho, vamos dizer assim, alguém que se tornará pai e ocupará seu lugar, herdando seus bens e funções. Então Jesus nos revela isso, Então a filiação é realmente diferente, porque a gente herda de algum modo também essa natureza humana e divina que chega no seu ápice no próprio nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, se Deus possui bens espirituais por natureza, nós podemos possuí-los por participação. Então, há uma semelhança entre a nossa vida espiritual e então a vida divina. A vida espiritual humana é a mesma coisa que a vida divina, só que em escala, claro, finita e participada. Já a vida temporal ou a vida corporal não é do mesmo tipo que a vida divina. Por exemplo, a vida espiritual e a vida divina não têm fim. Já a vida corporal tem. A vida corporal é basicamente uma relação com bens que são exteriores a nós. Bens que não estão inscritos na natureza dele e que não o qualificam. Já a vida espiritual é uma relação com bens interiores da nossa alma, do nosso coração, do centro dessa nossa alma. E esses bens interiores determinam então o valor do sujeito, da pessoa que os possui. Então Deus é interior a si mesmo. Deus não está fora de si mesmo. Então,
começar uma oração dizendo Pai, né? Abba, Pai, Paizinho, significa então saber desde o começo que o que será pedido são bens espirituais. Ora, o próprio Cristo, né, explicita, né, que Pai é esse, dizendo Pai nosso que estais no céu. Então a pessoa de Cristo tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Mas a própria pessoa dele era uma pessoa divina. Não é verdade? Então o Cristo não foi um homem que atingiu ou recebeu uma natureza divina. Não, pelo contrário. Ele era Deus revestido da natureza humana. Então, a pessoa que age ali, que se expressava por meio de uma natureza humana, era uma pessoa divina. Isso quer dizer que o Cristo não era um indivíduo como os outros, em termos humanos. Ele era a própria natureza humana. Ora, os atos de Cristo não eram apenas atos de um indivíduo. Eram simultaneamente atos de Deus e da humanidade como espécie. Ora, então isso significa que a medida humana, que não é plena em nenhum indivíduo humano, nele era pleníssima, era plena. Ora, então, quando ele faz a oração do Pai Nosso, está simplesmente mostrando que a humanidade diante de Deus. É por isso que a oração que Jesus faz tem valor universal. É a oração mais completa que há. Então, a maioria das coisas que pedimos faz que nossas orações não tenham valor universal, porque elas se referem a necessidades contingentes da nossa vida. Ora, essas orações não têm validade para todos, têm validade para mim. Não é verdade? Aquele momento, aquela circunstância que preciso. Mas Cristo falou Pai Nosso e não Pai meu. Ora, como Deus, ele poderia se dirigir a Deus como meu Pai. Mas quando ele fala Pai Nosso, é a humanidade inteira falando. É a própria natureza humana falando. São todos os homens possíveis falando. Então nós devemos lembrar também que é costume chamar de pai muitas pessoas. Nós temos primeiro nosso pai biológico, né, com o qual nós compartilhamos a espécie e a natureza corporal. Segundo, qualquer outro homem mais velho, por quem sentimos especial reverência, não é verdade? Ou tenha transmitido alguma coisa importante para nós, alguma sabedoria, algum conhecimento, nós também chamamos às vezes de pai. Pai intelectual, pai espiritual. Não é verdade? Então todos os monges, por exemplo, chamam o seu chefe de pai. Todos os religiosos chamam o fundador de sua ordem de pai, porque eles compartilham alguma natureza com ele. Agora, quando Cristo fala Pai Nosso que estais no céu, ele está diferenciando esse pai dos outros pais. Esse Pai Nosso, esse Abba, é com P maiúsculo, enquanto que os outros pais são com P minúsculo. Um só é o Pai. Então, damos a ele a mesma qualidade dada ao nosso pai biológico ou aos pais espirituais de diversos tipos, ao destacar que estais no céu. Então diferenciamos claramente que só Deus é esse pai. Quer dizer que de algum modo os outros pais indicam o Pai Eterno. Que maravilha! Ora, então num certo sentido, quando ele fala Pai Nosso, quando Nosso Senhor fala Pai Nosso, lembramos da semelhança entre Deus e nós. Não é verdade? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, então que maravilha. Então nós recordamos, então, esse Pai Nosso que estais no céu. Então, recordamos dessa diferença que há entre esse Pai e nós mesmos. Ou seja, em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso estabelece um tipo de relação entre o indivíduo, eu pessoalmente, você pessoalmente, particularmente, e Deus.
e essa relação de filiação com a comunidade espiritual, que há entre Deus e o homem. Em segundo lugar, no entanto, devemos ter em mente que, se Deus sabe tudo o que precisamos, não necessariamente, nós queremos tudo o que precisamos. Ora, e justamente, o que põe em ato na nossa filiação divina é desejarmos os mesmos bens que o Pai Celestial deseja. Isto é, desejarmos a própria natureza divina. É, então, no fundo, querermos aquilo que Deus é. Pois Deus não deseja nada fora de si mesmo. E Deus é amor, nos ensina São João. Ora, as exigências fundamentais, então, da nossa natureza espiritual passam a maior parte do tempo fora do nosso campo de consciência. Lembra que a consciência é o centro da nossa alma. É o coração da nossa alma. É quem nós de fato somos. Nós não estamos o tempo todo pensando ou recordando quais as coisas que nosso espírito precisa hoje. O que ele exige? Não, a gente está sempre fora de si, raramente dentro de si mesmo. Então, o primeiro efeito da oração é colocar nós mesmos, nossa consciência, à medida espiritual que ele deve preencher. O Pai Nosso deve preencher. Então, essa medida é a da natureza humana em sua plenitude. Então, quando repetimos essa oração, colocamos diante de nós mesmos a nossa natureza humana. E em Cristo, a humanidade se tornou filha de Deus. Pelo batismo, a pessoa quando nasce, então ele é uma criatura divina. Quando é batizado, ele é um filho de Deus. Há uma nova natureza. Essa vida escondida em Cristo, essa natureza humana será divinizada de algum modo, por participação em Cristo. Então, pertencemos a essa humanidade quando os nossos atos particulares são representativos da espécie humana. Agora, na medida em que eles são representativos apenas da nossa contingência individual, não participamos da filiação. Somos apenas servos, bons ou maus de Deus. Mas não é espontâneo para nós pedirmos em nome da humanidade. A distância entre o indivíduo e o modelo de sua própria espécie é muito grande. Ora, tudo em vista de que cada um de nós, o sujeito, o indivíduo, ele é um fragmento da espécie e não é capaz de colocar-se diante de Deus como um igual ou um semelhante, porque Deus nunca é parte ou fragmento. Ora, isso estabelece então a diferença e a semelhança entre Deus e o homem. O homem só alcança a comunidade de Deus, a comunidade dos santos, a comunidade espiritual, a comunidade da Trindade, quando ele representa a espécie humana ou, mais especialmente, a finalidade divina da espécie humana. Isso Cristo fez por nós. Então, há diferença entre os atos que são representativos da espécie e os que são representativos do indivíduo. Ora, de todo modo, quando o indivíduo humano faz a oração do Pai Nosso, ele está representando a espécie diante de Deus. Então essa representação, ela acaba oscilando, de um puro fingimento até a representação no sentido estrito etimológico da palavra, ou seja, torna-se realmente presente aqui e agora. Então a qualidade de representação depende, então, em grande parte da intenção da qual o sujeito faz a oração. Então a intenção mínima é fazê-la porque Cristo a fez. Essa intenção mínima é suficiente em alguma circunstância, quando o sujeito não tem condições objetivas, então, de captar profundamente essas intenções mais sutis. Quando está cansado, às vezes quando a gente está distraído e vai orar, só pode colocar esse mínimo na oração. Estou orando porque foi Cristo quem orou. E se ele orou, essa oração tem uma eficácia. Então,
Às vezes nós, né, acabamos relacionando com Deus só para Ele mesmo, ou só para a sua família e amigos, não é verdade? De maneira privada. Bom, mas aí ele tem que de lembrar que não está falando com Deus Pai, que não está estabelecendo na relação de filiação. Então essa relação se refere à nossa natureza espiritual. Peçamos a Deus dons espirituais. Não percamos tempo com coisas fora. Olhemos dentro. Olhemos aquilo que mais precisamos. E o que a gente mais precisa? Nós precisamos de amor. Nós fomos criados por amor, com amor e para o amor. E pelo amor. Ora, então essa natureza espiritual é universal e não individual. Ou seja, ela é a mesma para todos os homens. Então nós podemos precisar de uma coisa hoje. E é claro que é perfeitamente possível a existência de uma pessoa, um sujeito, que precise, às vezes, dessa mesma coisa. Mas a exigência de natureza espiritual são as mesmas em todos. Então, nesse sentido, o sujeito atuar como representante da espécie é atuar em vista das suas necessidades espirituais fundamentais. Então, nós não podemos perder de vista essa dimensão do espiritual. Não é verdade? Ou seja, orar e falar é ter fome de Deus. Em qualquer ato individual, o sujeito pode inserir uma dimensão espiritual ou não. Mas existem atos que não podemos, em absoluto, né, compatibilizar com as nossas necessidades espirituais. Né? Então, por exemplo, divide em duas categorias: os atos que objetivamente não podem ser compatibilizados com a vivência espiritual da natureza humana, e atos que subjetivamente não podem ser compatibilizados com a nossa vocação espiritual fundamental. Isto é, existem atos que não podem ser compatibilizados com a natureza espiritual. Em razão dessa mesma natureza espiritual, os atos que são incompatíveis por razões individuais. Então, o exemplo de incompatibilidade objetiva, né, que deriva da nossa própria natureza, né, a natureza, vamos dizer assim, da própria natureza do ato, é o caso, por exemplo, do roubo. Independente das nossas disposições individuais, roubar é incompatível com a vida espiritual. Por isso que é preciso haver uma conversão. As nossas orações têm que levar-nos a nos converter. Se a gente não está se convertendo, é porque essas orações ou os nossos atos, né, não estão sendo bem feitos. Agora, se eu rezo e cada dia me torno melhor, se eu oro e cada dia mudo para melhor, eu vou viver no homem espiritual e não mais o homem carnal. Opa, então minha oração tá tendo um resultado. Então, os atos, então, objetivamente incompatíveis com a natureza espiritual são aqueles que a lei proíbe, a lei divina proíbe, né? Ou a omissão daqueles que a lei obriga. Então, por exemplo, um caso, por exemplo, de incompatibilidade, em que há caso, então, que essa incompatibilidade, então, ela é subjetiva. Por exemplo, um exemplo é o caso de São Paulo apóstolo. Ele era judeu exemplar, mas havia nele uma descontinuidade entre cumprir os mandamentos da lei judaica e cumprir as exigências espirituais de sua natureza, como todo o seu judaísmo se reduzia. Então, na prática, a matar cristãos. Ora, não matarás, não é verdade? Então, do ponto de vista objetivo, cumprir os mandamentos da lei judaica é espiritualmente favorável, porém, naquela circunstância concreta, aquilo não valia nada em termos espirituais. Temos aí o exemplo de incompatibilidade subjetiva entre determinados atos e a natureza humana. Não é uma incompatibilidade objetiva, porque não é por cumprir a lei judaica que alguém se torna inimigo da própria essência espiritual. Naquele caso particular, porém, isso acontecia. Então, é dessa possibilidade de realizar atos que são de fato incompatíveis com a natureza espiritual, que se segue então o primeiro pedido do Pai Nosso: Pai Nosso, santificado seja o vosso nome.
E isso nós vamos entrar no próximo vídeo, porque nós vamos querer que Deus governe o meu coração e governe a terra tal qual governa o céu. Eu preciso desejar isso. Eu preciso desejar e eu preciso ser santificado, porque senão não mudo de vida. Então, Deus abençoe você. Abba Pai. Lembra que a nossa natureza e aqueles pedidos espirituais estarão diante de nosso Pai espiritual. Não é verdade? A gente não está muito acostumado com isso, né? Nós vivemos num tempo em que as prateleiras estão das livrarias estão cheias de livro de autoajuda. A gente perdeu um pouco mais essa visão, vamos dizer assim, espiritualizada, né, como foi em outras épocas da nossa tradição cristã. Não é verdade? Esse ensinamento espiritual que remonta dos escritos dos Santos Padres. Então, um grande abraço para você. Vamos rezar mais e melhor o Pai Nosso. Nos colocar nossa natureza diante do Abba, do Paizinho do céu, e pedir tudo aquilo que Ele tem internamente para nós. Um grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.